Muito boa noite, bem-vindos ao jornal. Inconsistências, evidência de falhas na gestão e lacunas na emissão de garantias pelo Estado são as principais conclusões do relatório de auditorias dívidas não declaradas. O documento divulgado hoje pela Procuradoria-Geral da República revelou ainda discrepância e inoperância das empresas auditadas. Finalmente, a empresa Kroll entregou à Procuradoria-Geral da República o relatório da Auditoria Internacional Independente aos negócios de Matum, Proíndicos e MAM, que recorreram a financiamentos em bancos estrangeiros com garantias emitidas pelo governo moçambicano. O relatório chegou à PGR no fim do dia desta sexta-feira, 12 de maio, depois de pedidos de adiamentos. A PGR informa que já está a fazer a verificação e análise do relatório com vista a aferir a conformidade com os termos de referência. Reverificação e tradução do documento para a língua oficial portuguesa pela Kroll, assim como a entrega de relatórios preliminares sobre o nível de realização da auditoria, eram alguns dos elementos dos termos de referência. A instituição, dirigida por Beatriz Buchili, adianta, no entanto, que após terminar a análise irá partilhar com o público o documento entregue pela Kroll com a salvaguarda do segredo de justiça, já que o processo da auditoria encontra-se em instrução preparatória. Segundo a PGR, a auditoria visa aferir a existência de infrações de natureza criminal e outras no processo de constituição, financiamento e funcionamento das empresas Gematum, Proíndicos e MAM. A Auditoria Internacional Independente, que surge de um acordo entre o governo moçambicano e o Fundo Monetário Internacional, foi solicitada pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique e é financiada pela Suécia. O trabalho realizado pelo auditor inclui a análise de extensas informações financeiras e outra documentação disponível, visitas aos escritórios das 3 empresas, visitas às infraestruturas e equipamentos em diversos pontos do país, entrevistas a membros do governo, funcionários públicos e trabalhadores das 3 empresas e outras personalidades. Foi notória troca de matérias. Agora vamos sim exibir o extrato do relatório publicado hoje pela Procuradoria-Geral da República, que apresenta inconsistências, evidência de falhas na gestão e lacunas, portanto, na emissão de garantias pelo Estado. São estas as principais conclusões do relatório de auditorias dívidas não declaradas. O documento, como dissemos, foi divulgado hoje pela Procuradoria-Geral da República. De 7 páginas, divulgado perto das 13 horas deste sábado, a Kroll levanta as seguintes principais constatações em relação a Imatum, Proíndicos e MAM. Inconsistências. A auditoria independente constatou divergências entre as explicações dos gestores das empresas e as fornecidas pelo Ministério da Defesa e pelo contrato em relação ao uso real da quantia de 500 milhões de dólares dos fundos do empréstimo de Imatum. Os gestores das empresas referem que o valor foi usado para a compra de equipamento militar. O Ministério da Defesa não confirma esse facto e as empresas fornecedoras afirmam não terem fornecido equipamento militar. Discrepâncias. Permanecem lacunas no entendimento sobre como exatamente os 2 bilhões de dólares foram gastos, apesar dos esforços consideráveis para esclarecer o destino dos valores. Inoperância das empresas auditadas. Até a data do relatório tinham sido geradas receitas insignificantes e em Matum, MAM e Proíndicos somente podem cumprir as suas obrigações de dívida e despesas operacionais com nova injeção financeira. Evidência de falhas na gestão das empresas auditadas. A auditoria identificou falhas consideráveis na gestão das empresas, influenciando no cumprimento das obrigações contratuais e no estabelecimento da infraestrutura local necessária para permitir ao contratado entregar os bens e serviços pretendidos, bem assim na realização de ações necessárias para assegurar que os projetos pudessem operar como planificado. Lacunas na emissão de garantias pelo Estado.
A auditoria constatou que o processo para a emissão de garantias pelo Estado parece ser inadequado, sobretudo no que respeita aos estudos de avaliação que devem ser conduzidos antes da sua emissão. Em 3 das 5 garantias emitidas, no valor de $1 bilhão, não há evidências de ter sido feita qualquer avaliação. A auditoria encomendada pela Procuradoria-Geral da República no contexto dos autos de instrução preparatória levanta um conjunto de recomendações com destaque para as seguintes: necessidade de uma revisão abrangente da legislação, necessidade do governo de Moçambique estabelecer a obrigatoriedade de as empresas que integram o setor empresarial do Estado adotarem as diretrizes de governação corporativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, necessidade da instituição de procedimentos formais no processo de solicitação, avaliação e aprovação dos pedidos de garantias do Estado para assegurar critérios consistentes de determinação do mérito de cada pedido e posterior que a decisão. Necessidade de uma revisão dos planos de negócios e dos estudos de viabilidade das empresas auditadas, a ser conduzida por um especialista devidamente qualificado. Perante as constatações, a Procuradoria-Geral da República diz que prossegue com os autos de instrução preparatória, realizando diligências no país e no estrangeiro, nomeadamente nos Emirados Árabes Unidos, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Holanda e Suíça. O resultado da auditoria é divulgado 43 dias após ter sido entregue à Procuradoria-Geral da República pela consultora internacional Kroll. O relatório de auditoria aponta um grupo empresarial de nome Privinvest como tendo tido um papel-chave nas dívidas em Matum, MAM e Proíndicos. O grupo Privinvest ajudou a elaborar os projetos das 3 empresas e apresentou Credit Suisse, tanto como credor. Foi através desta empresa que também se fechou o empréstimo de MAM com o banco russo VTB. O grupo participou ainda no acordo das taxas de juro, no fornecimento de fundos às empresas e, no caso de Proíndicos, assumiu, portanto, a responsabilidade pela geração de receitas. O FMI diz que persistem lacunas de informação no relatório divulgado hoje pela Procuradoria-Geral da República. Já a Suécia, financiadora da auditoria, diz que os documentos vão servir para a responsabilização. O Fundo Monetário Internacional começa por apontar que a publicação do relatório de auditoria constitui um passo importante para maior transparência relativamente aos empréstimos que totalizam $2.000 milhões. Mas para o organismo mundial ainda falta informação. Persistem lacunas de informação, em particular no que respeita ao uso dos fundos dos empréstimos. Uma missão do Corpo Técnico do FMI visitará Moçambique de 10 a 19 de julho para discutir os resultados da auditoria com as autoridades e possíveis medidas de seguimento, incluindo trabalhar com as autoridades para abordar preocupações relacionadas com a gestão de recursos públicos. A missão também aproveitará a visita a Maputo para reavaliar a situação macroeconômica e discutir as prioridades das autoridades relativas ao orçamento de 2018, diz o FMI em comunicado. Já a Embaixada da Suécia, financiadora da auditoria, vê no trabalho da Kroll elementos para a responsabilização. O relatório de auditoria internacional e independente proporcionará factos e transparência a respeito dos empréstimos contraídos pela Ematum S.A., Proíndicos S.A. e MAM S.A. e servirá como contributo para o processo de responsabilização liderado pela Procuradoria-Geral da República de Moçambique, diz a Embaixada da Suécia em comunicado. Vamos olhar para outras notícias no jornal. Um sismo com magnitude 5.8 na escala de Richter abalou a zona centro do país na madrugada de hoje. Na cidade da Beira há vários feridos e casas destruídas.
Sentiu um estrondo muito forte. A terra tremeu por volta das 3 da madrugada deste sábado na zona centro do país, principalmente nas províncias de Sofala e Manica. Na cidade da Beira, o fenômeno criou pânico entre os populares. Em uma residência houve curto-circuito e em seguida incêndio. Há 3 horas, né? O meu filho disse, vamos fora, meu bem, quer fazer xixi. Depois fomos fora, a voltamos dentro, ao dormir. Esse terremoto que atremeceu, eu senti, meu irmão me chamou. Eu que é isso? Eu disse para não ser. Depois continuando a dormir, hora que meu irmão estava a gritar lá dentro. Augusto, anda aqui. Eu pensava que ele foi pegar o quê? Com energia, por enquanto não é esse quadro, está acendido dentro. Tinha que correr para tirar coisas fora. Depois eu corri, saí fora, parti a porta, tirar meus filhos, minha esposa. Toda a casa queimou, arder mesmo. Eu não sabia que casa de bloco costuma arder, mas eu hoje vi que casa de bloco arde. O Hospital Central da Beira confirma a entrada de feridos decorrentes do tremor de terra. Que chegaram 2 cidadãos, eles depois aquele terremoto, houve curto-circuito e sofreram queimaduras, mas são queimaduras de primeiro grau, vão ser agora tratados na pequena cirurgia, poderão regressar às suas procedências. Grande parte dos residentes de prédios viu-se obrigada a abandonar as suas casas à procura de segurança. Primeiro sentiu um estrondo muito forte e depois então a estremecer o prédio e achei que um movimento estranho. Consegui acordar os meus filhos e abri a porta para sairmos fora. Eram camas de um lado para o outro, eram mesas de um lado para o outro e as lâmpadas também a tremer. Na cidade de Chimoio, província de Manica, não houve feridos, mas residentes relatam o pânico. Ouvi até a estremecer na altura, eu estava numa vigília na igreja. Então, nós até quando ouvimos primeiro aquele barulho, pensávamos que era um flatline que estava a capotar. Só que fomos sentir com aquele som do estremecimento da própria terra, até as paredes estavam a movimentar-se. Aquilo aconteceu por volta das 4, acredito 4h38. Eu estava na cama nessa altura. Portanto, de repente comecei a ouvir a estremecer, toda a casa a estremecer. Eu vi banar, eu tive de dormir assim. Eu vi o meu corpo, eu tive de banar na cama, não sei, que é muita coisa aí. Então já não sei que eu queimei isso. Entretanto, o Instituto Nacional de Minas emitiu um comunicado de imprensa a confirmar a ocorrência do tremor de terra numa profundidade de 10 km e com duração de 37 segundos. O Instituto Nacional de Minas avança que está no terreno a monitorar a situação. Os oficiais apontam que o epicentro do terremoto de magnitude 5.8 na escala de Richter foi registrado na região de Mafambici, no distrito de Dondo, província de Sofala. Tivemos um sismo por volta das 4 horas e 37 minutos 15 segundos, com uma magnitude de 5.8, epicentro de 10 km de profundidade, no distrito de Dondo. Se fez sentir no distrito de Dondo, Beira, Gorongosa e Mwanza, e uma parte do distrito do Buzi. Até este momento não temos informações sobre danos registrados, mas importa realçar que dos contactos que tivemos com os governos distritais não se registrou nenhum dano humano, se calhar algum material, mas que ainda não temos o levantamento na sua totalidade. Em relação à abertura de carteiras, ainda não temos detalhes, porque estamos a fazer levantamento relativo a esse assunto. Se calhar, com mais pormenores, devemos de dar alguma informação. Tivemos contato com a província vizinha de Manica. Eles sentiram o sismo. Face a eventuais réplicas, o setor dos recursos minerais deixou o seguinte apelo. O que nós podemos dizer é que a população esteja sempre atenta, tendo em conta que o sismo acontece todos os dias, pese embora de pequena magnitude, mas nós temos que saber que somos um país propenso a sismos, não é? Então temos que estar atentos. Quando situações do gênero acontecem, a população não pode ficar apreensiva, tem que procurar locais mais seguros, onde possa se abrigar, de modo a não ter danos. Locais mais seguros, se estivermos a falar de uma residência, podemos olhar para aqueles pontos onde normalmente passam os pilares, em que a casa com muita facilidade não possa albergar. Se estivermos à rua, podemos sair do ponto onde tiverem, por exemplo, as árvores
podemos se encostar a um local onde esteja aberto, onde possamos ter o controle total daquilo que é o obstáculo. Dezenas de vendedores do mercado 16 de junho, vulgo Wakakana, em Maputo, saíram hoje à rua para protestar contra a retirada das suas bancas sem pagamento de indemnizações. Na ocasião, os manifestantes condicionaram a circulação de viaturas e a polícia viu-se obrigada a intervir para repor ordem. É a reação de uma ordem de retirada dos vendedores do mercado Wakakana, localizado na Avenida 24 de Julho, em Maputo. Em jeito de protesto, os vendedores amotinaram-se em frente ao mercado para exigir o pagamento de indemnizações ou que lhes sejam indicados um novo mercado. O mercado será abrangido pelo traçado da ponte Maputo-Catembe e os manifestantes acusam o município de Maputo de ter desviado o dinheiro das indemnizações pago pela empresa Maputo Sul, dona do projeto. O Maputo Sul fez os nossos direitos, que é nos dar a nossa indemnização. Só que essa indemnização não veio nas nossas mãos, foi nas mãos do município. Esse dinheiro não existe nos cofres do município. É que cofre ou bolso está esse dinheiro. Durante os protestos, os ânimos ficaram exaltados e os vendedores invadiram a estrada, condicionando a circulação de viaturas. Na ocasião, um forte contingente policial, acompanhado pela Força Canina, interveio para repor a ordem. O município chega a dizer que esse mercado aqui, vocês não têm direito de receber o coisa, não têm direito de receber dinheiro, vocês só vão, nós vamos construir mercado para vocês. Vieram levar poucas pessoas aqui no mercado, que são 120 ou 140 pessoas que foram preencher lá, enquanto aqui somos 200 e tal pessoas. Nós agora, o que nós queremos aqui, queremos o nosso direito, não queremos esse mercado que estão a construir, é para eles, nós queremos o nosso direito, o município nos entrega o nosso direito. Já a bancada do MDM na Assembleia Municipal de Maputo diz que está a pressionar aquela instituição a cumprir com a lei de reassentamento. Nós, a nível da Assembleia Municipal de Maputo, já questionamos o presidente David Simango. O presidente David Simango não deu nenhuma justificação plausível e vamos ainda, dentro dos próximos dias, voltar a pressionar o município para que estas populações, para que estes municípios sejam compensados pelos anos de serviço que estiveram aqui à frente deste mercado. Contactado pela STV, o município de Maputo, através da Polícia Municipal, prometeu pronunciar-se ao longo da semana. A Frelimo organizou ontem uma gala que marca as celebrações dos 42 anos da independência nacional e 55 anos de criação do partido no poder. Na ocasião, a Frelimo saudou os moçambicanos pelas conquistas. São comemorações dos 55 anos de um partido que se destacou por trazer a independência do país. Aliás, os 42 anos da independência nacional são também a razão desta celebração, realizada ontem em Maputo. As cerimônias contaram com a presença do chefe de Estado e presidente da Frelimo, Filipe Nyusi, membros do governo e do partido no poder, vindos de todas as províncias. Sob o lema "O mesmo ideal", a festa teve momentos de encenação, tendo-se encarnado as lideranças do país e da Frelimo, nomeadamente Eduardo Mondlane, Samora Machel, Joaquim Chissano, Armando Guebuza e Filipe Nyusi. Numa cerimônia sem discursos, houve espaço para felicitações dos protagonistas da peça de dança. David Abílio, em representação dos organizadores do evento, saudou aos moçambicanos pela sua entrega para combater a pobreza e trazer o bem-estar a todos. Este evento, portanto, que se enquadra nas celebrações dos 55 anos da Frelimo e 42 anos da independência e também a caminho do 11º Congresso, produzimos este espetáculo, também como forma de saudar todo o povo pelo seu empenho
dedicação e abnegação. A Frelimo foi criada a 25 de junho de 1962 com o objetivo de libertar Moçambique. O 25 de junho ganha mais significado pelo fato de ter sido nesta data em que se proclamou a independência, já em 1975. Em conferência de imprensa, Frelimo lembrou que é obrigação de todos preservar a paz. O porta-voz do partido destacou que o país está a desenvolver graças à entrega de todos e convidou os jovens a participarem ativamente no combate à pobreza. Antônio Nikisi convocou esta sexta-feira uma conferência de imprensa para saudar os moçambicanos pela passagem dos 42 anos da independência que se assinalam este domingo. O porta-voz da Frelimo diz que Moçambique viveu períodos de muitos desafios, entretanto, afirma ver desenvolvimento. Os 42 anos da independência nacional representam um marco extremamente importante. Houve, de facto, ganhos incomensuráveis no domínio da formação do capital humano, que é uma das agendas extremamente importantes do nosso governo. Nikis diz que a paz que tanto se almeja em Moçambique deve ser garantida por todos. E com esse ambiente de paz, o investimento estrangeiro tem sido bastante referenciado, não só no setor de recursos naturais, mas sobretudo na dinâmica, processo estruturante da economia nacional na área de serviços. O porta-voz da Frelimo diz ainda que é momento dos jovens tomarem liderança nos processos de desenvolvimento do país. A necessidade de este processo de transição geracional ser efetivamente marcado por uma atitude responsável e espírito de patriotismo do lado, sobretudo, por parte da juventude. Individualidades entrevistadas pela STV afirmam que só através de um debate aberto e responsável o país irá resolver os atuais problemas. Comentando sobre os desafios da independência nacional, estes dizem que é preciso garantir o bem-estar das gerações vindouras. Numa altura em que o país enfrenta vários problemas de ordem econômica e política, as celebrações dos 42 anos de independência colocam pela frente alguns desafios, dentre eles a inclusão e a coesão social. Algumas individualidades ouvidas pela STV afirmam que é preciso olhar para o país com uma visão futura para permitir o rápido desenvolvimento do mesmo. Muita serenidade, com muita responsabilidade e com uma visão de futuro. Nós estamos a construir não o dia da manhã, não o dia de hoje, nem o dia da manhã. Nós estamos a tentar fazer aquilo que daqui a 50 anos, daqui eventualmente a mais um século ou dois, as gerações vindouras possam retrospectivamente viver este momento e verificar que se esteve a fazer e a construir história. Eu penso que a situação política atual tem de ser resolvida, vai ser resolvida, para que a cultura, que é a base, que é o pilar essencial de qualquer sociedade, cresça e se desenvolva. Sobretudo, conhecermos a nós próprios. Isso vai concorrer para a nossa coesão, para o nosso crescimento e vai ajudar, portanto, todo este desenvolvimento econômico, mas sobretudo espiritualmente. Estes afirmam que é preciso deixar de lado as questões identitárias e olhar para a cultura como uma ferramenta de união. O homem é um setor de cultura, mas também é um produtor de cultura, portanto o moçambicano vai continuar a produzir cultura. E com uma vantagem, porque é um povo... É uma sociedade multicultural, multirracial, multirreligiosa, portanto tem todos os ingredientes para realmente transformar-se num país de uma potencialidade cultural imensa. Desta maneira singela, com palavras tão profundas, tão bonitas, mas aqui é que se está a edificar a nossa moçambicanidade, a nossa unidade nacional e toda a gama de problemas que deve unir a família moçambicana. Com palavras de inclusão, com palavras de que somos todos parte de uma mesma família. São questões de identidade, são questões básicas, culturais, que ultrapassando, discutindo
nós poderemos superar muitos e muitos problemas que nos vêm afetando. Moçambique celebra neste domingo 42 anos da sua independência. O Presidente da República, Filipe Nyusi, endereçou uma mensagem de condolência ao Botsuana pela morte do antigo chefe de Estado, Ketumile Mazire. Filipe Nyusi diz que a morte do Presidente Mazire é uma perda irreparável, não só para sua família e povo Botsuana, mas também para o povo moçambicano e para toda a família da SADC, bem como os africanos e os povos amantes da paz do mundo. De acordo com o chefe de Estado, Mazire foi fundamental na prestação de apoio em momentos tortuosos da trajetória de construção de Moçambique, sobretudo quando o país esteve afetado por um conflito armado e desestabilização política, dirigidos pela antiga Rodésia do Sul e o regime do Apartheid. Filipe Nyusi lembra ainda a participação recente do antigo presidente do Botsuana no diálogo político em curso no país, com vista ao restabelecimento da paz. Ketumile Mazire morreu esta quinta-feira, vítima de doença. Saímos a esta altura para uma curta pausa, voltamos dentro de instantes com melhor de informação. Até já. Uma das florestas com maior biodiversidade do planeta. Um ecossistema com mais de 20 mil espécies intactas. Daqui surgiram muitas espécies e a biodiversidade é imensa. Mas o desflorestamento ameaça grande parte dessa rica vegetação. No meio da Mata Atlântica brasileira, os guardiões da floresta. E hoje a gente não desmata mais. A gente cultiva as coisas, a gente não usa química, não queima. Os recursos naturais que contribuem para reduzir a pobreza. Esta semana, venha conosco ao Brasil descobrir os mistérios e as características da Mata Atlântica. Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca do golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquissan, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Seja louvado 25 de setembro, 1964, o dia histórico do nosso povo, na luta contra o colonialismo. Em 1963, a Argélia acolheu 3 grupos de moçambicanos para receberem treinos de guerrilha e criarem uma força militar. O primeiro grupo foi chefiado por Filipe Samuel Magaia, o segundo por Samora Machel e o terceiro por António Silva. A 25 de setembro de 1964, começa a luta de libertação nacional com o ataque ao posto administrativo de Chaio, no distrito de Moeda, em Cabo Delgado. Foi revelada nossa valentia perante o colonialismo.
Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta ao jornal e continuamos a olhar para a atualidade nacional. O distrito de Vanduzi, na província de Manica, realizou esta sexta-feira a sua primeira conferência econômica. O evento serviu para mostrar as potencialidades daquele distrito, com o objetivo de atrair mais investimentos. Localizado a 35 km da cidade de Chimoio, Vanduzi é dos mais novos distritos, com apenas 3 anos de existência. Com uma administração ainda em formação, Vanduzi tenta captar investimento para impulsionar o seu desenvolvimento. Vanduzi, que também conta com um grande potencial agrícola, necessita de apoio para juntar-se à rota de desenvolvimento do país. Vanduzi dispõe de uma unidade de processamento de soja e produção de ração que abastece o consumo interno e o mercado regional. Vanduzi dispõe de uma unidade de processamento de óleo de soja na empresa Bílio Antunes, como havíamos referido há pouco tempo. Vanduzi tem um campo de produção de vegetais frescos da Companhia de Vanduzi, que puderam também visitar ontem. Uma unidade de processamento de vegetais frescos na empresa Companhia de Vanduzi, que exporta cerca de 98% da sua produção, levando a nossa frescura para o resto do mundo. Vanduzi tem uma unidade de processamento de sementes de milho da empresa Euponics, que puderam também visitar esta manhã. Para o governador de Manica, a união de ideias poderá ajudar o distrito a atingir um rápido desenvolvimento. Consideramos que a conferência vai contribuir para o aumento da produção e da produtividade, ao apoiar a estrutura industrial e produtiva do distrito e oferecer oportunidades para a produção e transformação local da matéria-prima. Aumentar as transações, negócios e de investimento no nosso distrito. Garantir que estas intervenções beneficiem as comunidades locais. Vanduzi acolheu a sua primeira conferência econômica na última sexta-feira. O evento juntou agentes econômicos, representantes do governo e diversas personalidades. O setor bancário e alguns investidores que participaram na Conferência Econômica de Vanduzi prometeram canalizar investimentos ao distrito pelo facto do mesmo ter diversas potencialidades que se adequam às suas áreas de intervenção. O Moza Bank é o primeiro banco a instalar-se em Vanduzi. Este é o grande apoio que nós damos, estamos disponíveis para conversar com todos os agentes económicos da cidade, da província, para, naquilo que for possível, nós estarmos presentes e ajudar. Em primeiro lugar, instalamos cá, estamos presentes, estamos com toda a força e vontade. Assim, com as visitas que eu fiz e com o que eu vi hoje aqui durante o seminário, parece-me que é bastante interessante investir aqui na área dos cereais, na área das hortícolas, na área avícola e na parte de processamento de produtos, tanto de hortícolas como frutícolas. Parece-me que são das áreas com mais interesse a partir daqui. Futuramente pensamos em instalar um parque de máquinas com vista a ajudar a população local e aumentar as áreas de produção, visto que a maior parte dos produtores com quem tivemos encontros não tem a mecanização agrícola. Esse parque de máquinas, basicamente, a que tipo de maquinarias é que se refere? O parque de máquinas é composto por tratores, charruas, semeadoras, todo o kit para a preparação da terra e... Agora, os ecos sobre a polémica em volta do exercício da medicina no país. A Procuradoria-Geral da República esclarece que a lei não penaliza os médicos formados que atuam sem estarem inscritos na Ordem dos Médicos. Afonso Antunes diz ainda que a lei só penaliza os indivíduos que atuam sem formação em medicina. Em entrevista no Jornal da Noite desta sexta-feira, Afonso Antunes esclareceu a polêmica criada em volta dos critérios para a prática da medicina no país, surgida durante esta semana. A PGR diz que o Código Penal em vigor no país não penaliza os médicos que exercem a profissão sem estarem inscritos na ordem. A penalização só é aplicada para os indivíduos que exercem a medicina sem ter habilitações. Nós entramos
a intervenção e o debate que decorreu durante cerca de uma hora e meia durante o seminário, na questão da punição criminal, da criminalização do médico, do indivíduo que está diplomado por uma universidade, por uma faculdade de medicina nacional ou internacional, habilitada, reconhecida, e que por qualquer razão não se inscreveu e pratica um ato médico ou trabalha, por exemplo, numa clínica, que é diferente do indivíduo que se arroga, expressa ou tacitamente, que é médico, não sendo, defrauda a expectativa das pessoas e pratica um ato médico. Esse aí está previsto no número 3 do artigo 556 do Código Penal. Porque não tem título, não tem diploma, nem tem autorização. E como foi dito pelo Dr. Nichols, e tem razão, são indivíduos que não estão credenciados de maneira nenhuma. O assessor explica ainda que a Ordem dos Médicos não é um órgão fiscalizador e não pode emitir multas aos prevaricadores. Agora, a Ordem dos Médicos não é um órgão de fiscalização e aplicação de multas. Se há um médico que exerce a atividade, pratica o ato médico remunerado numa clínica ou no hospital e não está inscrito, a Ordem dos Médicos deve recorrer ao INAI, que é o órgão fiscalizador, foi criado para fiscalizar atividades económicas e outras e prestação de serviços remunerados, que vai aplicar uma multa. Agora, não podemos querer forçar a inclusão destes diplomados no número 3 do artigo 556 do Código Penal. Impossível. Quanto aos médicos estrangeiros que vêm a convite do Ministério da Saúde, Antunes explica que nada os obriga a estar inscritos na Ordem para atuarem no país. Uma coisa é a Ordem estar informada da vinda desses médicos. Agora, nada obriga que eles se inscrevam na Ordem dos Médicos, porque nós temos exemplos. As equipas que vinham a operar no ICOR, eu penso que não se inscreviam na Ordem dos Médicos, mas a Ordem dos Médicos sabia da existência e da permanência deles. Quanto ao reconhecimento, podem estes ser reconhecidos pela Ordem? Mas é um reconhecimento que não obriga a uma inscrição, porque é um acordo entre países. Não é? Na quinta reunião da Frente Feminina, que decorre na cidade de Quilimane, província da Zambésia, grupos de mulheres defenderam a sua insatisfação pelas deputadas da Assembleia da República. Este grupo social diz que não se sente representado e que as mulheres no Parlamento apenas defendem interesses partidários. Nesta reunião que juntou em Quilimane mais de 300 mulheres provenientes de todas as províncias do país, com o objetivo de influenciar a inclusão da mulher na vida social, política e económica. Parte delas foram unânimes em afirmar que atualmente as mulheres na Assembleia da República não defendem seus interesses, senão apenas agendas partidárias. Não se faz sentir a presença da mulher no parlamento, porque não se discute assuntos da mulher jovem, nunca as mulheres do parlamento se uniram, mesmo entre elas, esquecerem os partidos que estão a representar, mas vestirem-se da dor, do rosto, do sofrimento da mulher e resolver a questão das mulheres. Nós nunca sentimos essa aproximação entre as mulheres parlamentares e as mulheres, tanto da sociedade civil como aquelas mulheres camponesas. Este grupo social vai mais longe. Elas querem inclusão no processo de diálogo político. Tivemos relatos a nível de alguns distritos de Manica e Sofala de mulheres que foram reassentadas dos locais onde residiam, mas em função da tensão político-militar pediram para voltar para recolher os seus bens e diziam que os homens não podiam entrar porque podiam ser confundidos com uma das partes beligerantes. Foram as mulheres e no caminho foram violadas sexualmente. Ninguém fala disto, ninguém responde por isto. Há acordos, tréguas insustentáveis que são acordadas entre duas partes, mas ninguém fala com estas mulheres, ninguém fala como indemnizar estas populações. As negociações estão a ser feitas ao telefone e nós mulheres não temos conhecimento disso. O que é que está a ser dito? E no dia que o telefone ou a bateria cair, o que é que vai acontecer? Voltamos à guerra porque nós as mulheres não sabemos nada, não podemos contribuir e simplesmente não podemos dizer nada porque
estamos fora. Então nós queremos transparência, exigimos que as mulheres estejam lá incluídas, exigimos que as mulheres possam dar uma contribuição acerca deste respeito. Aliás, não é um favor que os homens cedam espaço para que as mulheres deem a contribuição. Isso é um direito. A 5ª reunião da Frente Feminina termina este sábado. Neste encontro, as mulheres defenderam a sua intervenção nos aspectos sobre a paz, saúde, democracia e desenvolvimento. Estamos com mais um intervalo à vista, mas antes o está tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país, Maputo, terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 14, 26 graus de máxima para Xai-Xai e 16 de mínima, 26 também de máxima para Inhambane e 17 de mínima. Já no centro do país, a cidade Tete terá uma máxima de 28 graus e uma mínima de 15, 21 graus de máxima para Chimoio e 12 de mínima. Climane terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 15, enquanto que Beira terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 19. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 24 graus e uma mínima de 11, 30 de máxima para Pemba e 21 de mínima. Nampula terá uma máxima de 26 graus e uma mínima de 17. Até já! Estava lá, mas houve aqui um patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais se vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas... Vocês sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do FMI não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. Olá, bem-vindos ao... Que o país tem um déficit. Secretária permanente. O que isto significa? Ainda está a reclamarem que Olha, pessoal, é um gesto simples. Com o objetivo de raptar pela polícia. No local. Esta é uma das vias. Quais são os grandes... STV Notícias, há 3 anos, informando 24 horas por dia. Da queda de Dilma Rousseff na presidência do Brasil, a tomada de posse de Donald Trump e o efeito global. Até a crise no Médio Oriente, o Brexit e o estremecer da Europa. A política, a sociedade e a economia africana. Estes e mais assuntos são analisados aqui na STV Notícias. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Muito boa noite, uma vez mais estamos de volta ao jornal. Vamos a esta altura olhar o mundo. No incêndio da semana passada em Londres, que fez 79 mortos, as investigações apontam que as chamas começaram em uma geleira e que as amostras do revestimento externo coletadas do prédio
falharam em todos os testes de segurança. A polícia britânica anunciou esta sexta-feira que as autoridades avaliam tratar como um homicídio culposo, quando não há intenção de matar, o incêndio da semana passada em um prédio residencial em Londres, que deixou pelo menos 79 mortos. Além disso, a polícia disse que as chamas começaram numa geleira e que as amostras do revestimento externo coletadas do prédio falharam em todos os testes de segurança. Nós temos agora provas de que o fogo não foi iniciado deliberadamente, disse a superintendente da polícia, Fiona McCormack. O governo britânico ordenou uma análise técnica imediata do modelo de geleira fabricado em 2006 e 2009 para determinar se medidas adicionais precisam ser tomadas. O incêndio deflagrou um edifício residencial de 27 andares no bairro de Lancaster West. Arábia Saudita e outros países árabes que cortaram relações diplomáticas com o Qatar emitiram uma lista de exigências para pôr fim à crise com o país. Uma das obrigações é o encerramento da cadeia de televisão Al Jazeera e a redução de laços com o Irão. Entre as principais exigências estão o encerramento da rede de TV Al Jazeera, o fim das ligações com o Irão e a retirada da presença militar da Turquia do seu território. No total, são citadas 3 exigências, inclusive a interrupção de todos os laços com a Irmandade Muçulmana, com o Hezbollah, Al-Qaeda e o Estado Islâmico, grupos considerados extremistas pela Arábia Saudita e seus aliados. A Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Egito acusam o Qatar de financiar o terrorismo, fomentar a instabilidade regional e reforço de relações com o Irão, adversário regional dos 4 países. O documento diz também que o governo de Tamim bin Hamad Al Thani tem 10 dias para aceitar as exigências, que incluem indemnizações. Para além disso, estes países exigem o fornecimento de informações sobre todos os grupos de oposição que o Qatar apoiou. No entanto, não há nenhuma especificação das penalizações que podem ser impostas caso o Qatar não cumpra as obrigações. O ministro da Defesa da Turquia, Fikri Isik, rejeitou a exigência, afirmando que qualquer pedido para que a base seja encerrada representaria uma interferência nas relações de Ankara com Doha, insinuando que a Turquia pode reforçar sua presença. Os Estados Unidos da América dizem que as exigências impostas pelos sauditas devem ser razoáveis. Está tudo visto no Jornal da Noite. Gratos pela atenção dispensada. Tenham um bom fim de semana. Somos todos Moçambique. STV, 15 anos.